Salmo de número 136 é o nosso salmo desta manhã. E para quem não entende a mensagem desse salmo, algumas pessoas costumam dizer que é o salmo mais chato da Bíblia, mas porque não entendem o que o salmo diz. Por que que o dizem? Por que que falam? Por que que acham que é um salmo chato? Porque ele é um salmo extremamente repetitivo. Ele é um salmo que repete a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, que é, no contexto aqui do original, você vai perceber que, quando você o lê no hebraico, ele tem duas colunas. De um lado, uma coluna de afirmações, e do outro lado, uma coluna de repetições. Que Leolã rasdou. Toda hora ele repete, que Leolã rasdou, que Leolã rasdou. Mas por que o Salmo faz essa repetição? Mais do porquê o Salmo faz repetição, a pergunta correta é, o que o Salmo repete tanto? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer ao ler o Salmo. Ele diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduz o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Por quê? Amém. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a notícia boa dessa manhã. Essa é a notícia boa de cada manhã. Segundo o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Elas se renovam cada manhã. Então, hoje, domingo pela manhã, dia 13 de março de 2022, a misericórdia do Senhor se renovou, amanheceu, a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Tem esperança, não seremos consumidos, não seremos rejeitados, não seremos expulsos da presença de Deus, não seremos condenados ao inferno, não seremos vítimas da ira de Deus, alvos da ira de Deus, porque na verdade Deus nessa manhã te transformou em alvo da misericórdia do amor grandioso dele. Nos dias do profeta, do rei Josafá,
A Bíblia nos conta que Josafá se viu cercado, Josafá se viu sitiado pelos inimigos. Se você olhar no livro de Crônicas, capítulo 20, você tem essa história que Moabe e Amon, os amonitas, os moabitas, e ainda se reuniram a eles os meunitas, se associaram, ajuntaram-se, formaram um grande e poderoso exército, atacaram o reino de Judá, sitiaram Jerusalém. Josafá sem armas, Josafá sem um exército poderoso, Josafá sem uma ajuda internacional. Se fôssemos ilustrar, daria para imaginar mais ou menos como a Rússia atacando a Ucrânia nos nossos dias, um país limitado, pequeno, sendo atacado por um consórcio de reinos. E eles estavam então sendo massacrados pelos adversários. E Josafá não espera ajuda internacional, Josafá não manda dinheiro para toda parte, contratando soldados mercenários para ajudá-lo em sua batalha. Josafá não começa a importar armas e estratégias de guerras de povos vizinhos, não. A Bíblia nos diz que Josafá reúne o povo em Judá, reúne o povo em Jerusalém, reúne o povo de Judá em Jerusalém, e eles erguem a voz, clamam ao Senhor e oram e falam com Deus, se colocam diante do Senhor, suplicantes, oração. Na verdade, eles fazem um grande movimento e campanha de oração diante do Senhor, oram. E a palavra nos diz que se levanta um profeta, Jesiel, no meio da congregação, enquanto o povo está ali em lágrimas, desespero, todo mundo aterrorizado, todo mundo assustado, o inimigo cercando, o inimigo se aproximando, as muralhas não resistirão, não tem armas, não tem exército suficiente, não tem forças para lutar, os olhos estão postos em Deus. Jesiel levanta e diz ao povo de Israel que se animassem, que em lugar de ficarem enlutados, em lugar de ficarem prostrados, em lugar de ficarem desesperados, o texto nos diz, a palavra do profeta é, versículo 15, dai ouvidos a todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá se prostrou, diz o texto, adorou o Senhor. No dia seguinte se levantaram, juntaram uma orquestra, chamaram o coral, pegaram a banda de louvor, puseram na frente e mandaram para a guerra. Já pensou? No meio da guerra, toma com violino. Preciosas são as horas. Foram para a guerra, com violino, com violão, com cello, com sax, com a flauta, com a guitarra, com a bateria. Era diferente a distribuição dos instrumentos, mas na essência a mesma coisa. Percussão, sopro, ajuntaram e foram para a batalha. Porque Deus disse, nessa guerra vocês não terão que pelejar, vocês não terão que guerrear. E o texto vai nos dizer que de fato, pela manhã, levantaram, saíram pelo deserto de Tecoa, os músicos à frente. Josafá diz, ouvi-me, ó Judá, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Colocaram os cantores à frente. E o versículo de número 22 diz, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que eram os meunitas, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Foram derrotados completamente. E sabe o que eles cantaram naquele dia? Sabe o que eles cantaram naquela luta, naquela guerra, naquela batalha? Eles cantaram exatamente o que este salmo diz. Eles cantaram exatamente o Salmo 136. Eles louvaram ao Senhor
E o que eles disseram diante do Senhor é: bendizei ao Senhor, cantai louvores ao nosso Deus, louvai ao Senhor. A canção deles é esta, o texto diz que eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já pensou o povo indo para a guerra? Os noticiários daqueles dias, o jornal, dizendo, narrando, naqueles dias não era como hoje, a guerra hoje é online, né? Você entra lá na internet e consegue acompanhar a guerra em tempo real. Mas os povos vizinhos assistindo a guerra pensando: Josafá enlouqueceu, mandou a orquestra, mandou o coral, mandou a banda à frente. E olha lá, em lugar de cantar um cântico de lamento, um canto de funeral, eles estão cantando: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Rendei graças ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E eles vão para a guerra, e o texto diz que Deus pôs a emboscada para o inimigo e os desbaratou. O texto diz que, na verdade, os amonitas brigaram com os moabitas, que brigaram com os meunitas, e aí um destruiu o outro. E quando Israel chega no lugar da batalha, não tem mais inimigo. Na verdade, só cadáveres e armas, animais, roupas, bens, comida espalhada por toda parte. Uma grande vitória, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. É por isso, irmãos, que esse salmo repete essa ideia. São 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você tem, primeiro, um louvor triplo ao Senhor. O salmo começa com esse louvor triplo, porque rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Ele não é Dagon, Ele não é Marduk, Ele não é uma divindade qualquer, Ele não é um Deus regional, Ele não é um Deus do folclore, Ele não é um Deus da crendice popular. Ele é o Deus soberano, todo-poderoso, único, exclusivo, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. É esse o Deus a quem oramos. Então ele diz: renda graças a Ele por isso. Depois você tem 6 notas de louvor ao Deus Criador. Ele canta a verdade de que esse Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Criador do céu, da terra, é o Deus que separou as águas, é o Deus que estabeleceu as leis da natureza, é o Deus que estabeleceu as leis do cosmos, é o Deus que estabeleceu as leis do clima, do tempo, é o Deus que fez as estações, é o Deus que criou toda a lei que rege a natureza. Esse é o Deus que está além do caos, está além do acaso. Nada que existe pelo acaso, existe por acidente, existe por resultado de uma explosão espontânea. Não, tudo que existe é resultado da ordem criadora desse Senhor Criador. Ele enaltece o Senhor Criador. Depois você tem 7 notas sobre Deus, como o Deus que os guardou na peregrinação no deserto, como o Deus que os introduziu na terra de Canaã, o Deus que lhes deu vitória nas batalhas. Você tem 7 notas dizendo que Deus é o Senhor que cuida, é o pastor supremo, é o Deus que sustenta, é o Deus que pastoreia, é o Deus que livra, é o Deus que direciona, Ele é o Deus que dá força nas batalhas. Eles cantam e enaltecem esse cuidado de Deus nas 7 notas seguintes. Aí você tem na sequência 2 notas de alegria e gratidão, que são os versículos 23 e 24. Ele diz: quem se lembrou de nós no nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários. O Deus que não se esquece de nós, o Deus que não nos abandona, o Deus que nunca deixa de cuidar de nós. Agora estão na terra, agora estão vivendo, trabalhando, plantando, criando seus animais, produzindo sua riqueza, e Deus os está assistindo na sua rotina de vida. E eles cantam cheios de alegria ao Senhor por causa dessa verdade. E por fim, o salmo termina com uma nota que estimula simplesmente o louvor incessante, dizendo: tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero dividir então tudo isso para nós em 3 conclusões que podemos fazer acerca da misericórdia de Deus. Você tem aqui no Salmo
Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus na criação. Você tem a misericórdia de Deus ao criar. Você tem a misericórdia de Deus, que é o Senhor soberano, Criador de todas as coisas. Ele diz, esse Deus faz grandes maravilhas, fez o céu, fez a terra, fez as águas, fez os luminares. Esse Deus fez o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Esse é o Deus que criou todas as coisas. O que ele está dizendo no Salmo é que o Senhor soberano, que o Deus que tem poder para criar a terra, o Deus que tem poder para dominar a energia nuclear, o Deus que tem poder para dominar o magnetismo, o Deus que governa, que movimenta todo o universo, o Deus que está acima das tempestades, o Deus que está acima dos ventos, o Deus que está acima das nuvens, o Deus que controla as chuvas, o Deus que controla os raios, o Deus que controla os trovões, o Deus que domina a força da natureza, o Deus que rege toda a criação. Esse Deus que tem um poder maior do que o das enchentes, dos desmoronamentos, dos furacões, dos tufões, o Deus que tem poder acima dos terremotos, o Deus que criou tudo isso de maravilhoso, de espantoso que temos, o Deus que é maior que as montanhas, o Deus que é maior do que os oceanos, o Deus que é maior que as galáxias, o Deus que é maior do que o cosmo, o universo. Esse é o Deus que tem o poder sobre todas essas coisas. Você imaginou o que um ser tão poderoso, o que um ser tão grandioso poderia fazer conosco, estando Ele irado contra nós? Você já pensou nisso? Se esse ser cósmico, soberano, todo-poderoso, estivesse revoltado, irado e resolvesse rejeitar você, quem poderia defender você da ira desse Deus? Quem poderia livrar você do juízo desse Deus? Os homens tolos, em Gênesis, construíram uma torre dizendo: se Deus voltar a querer destruir a terra com grandes águas, nós entraremos na torre e nos protegeremos de Deus. Atacaremos Deus com as armas nucleares, atacaremos Deus. As bombas nucleares da terra podem destruir mais de 100 vezes a terra, mas não fazem nem cócegas no universo. Como enfrentar esse Deus? Não tem como. A única forma segura é estar do lado desse Deus. Mais seguro ainda é esse Deus resolver estar ao nosso lado. E o que o Salmo está dizendo é que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e porque esse Deus é infinitamente poderoso, esse Deus é soberanamente glorioso, porque esse Deus é eternamente, Ele é ilimitado em sua grandeza, majestade e poder, mas esse Deus todo-poderoso é também um Deus misericordioso. Se Deus fosse só poderoso, e nós pecadores, era uma tragédia para nós. Mas esse Deus é todo poderoso, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, mas o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Criador de todas as coisas, é um Deus misericordioso. Essa é a boa notícia da manhã. Esse Deus olha para você e Ele tem todos os motivos para estar irado contra você, Ele tem todos os motivos para te rejeitar eternamente, Ele tem todos os motivos para nos lançar no inferno, mas esse Deus olhou para nós com olhos de misericórdia e nos aceitou, e nos acolheu, e se colocou ao nosso lado, e a sua misericórdia se renova a cada manhã, e dura para sempre. A misericórdia do Éden, a misericórdia do tempo do dilúvio, a misericórdia do Senhor sobre Abraão, a misericórdia sobre Moisés, a misericórdia sobre Davi, a misericórdia do Senhor sobre os profetas, a misericórdia sobre Josafá, sobre Israel, sobre Judá, a mesma misericórdia dura para sempre, dura até 2022, dura até esse dia, e está sobre nós hoje. Então é a boa notícia da manhã. A misericórdia do Senhor vale até hoje. Você pode contar com ela cada manhã. Não vai acabar. Não tem prazo de validade. Em segundo lugar,
nós vemos a misericórdia de Deus na redenção. Se há uma misericórdia de Deus na criação, Ele criou por misericórdia. Ele criou sabendo do pecado, sabendo da queda, sabendo do juízo, sabendo das pessoas que se perderiam, mas Ele criou por misericórdia, Ele criou por causa dos salvos, Ele criou por causa dos crentes, Ele criou por causa dos que seriam então salvos, e vendo e tendo misericórdia de nós, Ele criou por misericórdia. Ele criou, e Ele também tem a redenção, Ele redimiu, Ele salva. Se você olhar, você percebe que no versículo 10 em diante, ele começa a cantar a redenção. Ele canta agora, não a criação, mas agora ele canta como Deus feriu do Egito seus primogênitos, tirou Israel do meio deles, com o braço estendido, Deus venceu os adversários, Deus deu livramento, Deus abriu o mar vermelho, Deus conduziu pelo deserto, Deus fez coisas extraordinárias para salvar o seu povo. O Deus Criador veio ao encontro do seu povo e trouxe salvação. Ele fez Israel atravessar o mar, e Deus derrotou o Deus do Egito, que era Faraó, e libertou Israel da escravidão, do cativeiro, e deu a Israel a nova terra, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, cumpriu suas promessas. A misericórdia de Deus na redenção. A misericórdia de Deus em salvar. Esse povo que canta era escravo no Egito. E eles estão se lembrando de sua história, de como eles jamais poderiam libertar a si mesmos, de como jamais poderiam derrotar o Egito. Quando começam a nascer muitos homens, e o povo hebreu começa a se tornar forte dentro do Egito, a liderança do Egito observa aquilo e diz: esse povo vai crescer muito entre nós, se tornará mais forte do que o povo egípcio, e decretará a libertação deles. Então, o que o Egito faz? Uma lei, um projeto de lei. A lei dizia que na hora que nascesse uma criança hebreia, eles olhavam o sexo, se fosse do sexo masculino, a criança era executada ao nascer. Você imagina os anos de dor, os anos de tristeza, o trauma das mães na hora do parto, a mãe que deu à luz ao menino, assim que o menino nasceu, a parteira entrega um soldado, e o soldado vem com a espada, corta o menino no meio e o executa. Você já imaginou o grau de opressão que eles viviam? De produzir os tijolos, de trabalhar duramente nas construções, meramente em troca da comida. Viviam uma escravidão, viviam um domínio, viviam debaixo de uma tirania. Mas o Deus Criador do cosmos desceu ao Egito e libertou a Israel de lá. Nós estávamos assim, debaixo da escravidão do pecado, debaixo do domínio do tirano Satanás. Nossa vida estava no domínio dele, nós éramos escravos das trevas, nós éramos filhos da ira, nós éramos dominados pelo espírito da potestade do ar, por Satanás. A nossa cultura, as nossas crenças, os nossos hábitos, o nosso temperamento, a nossa moral estava dominada e subjugada por Satanás. E o que havia era morte, era humilhação, era dor, era a tirania do maligno sobre nós, era a escravidão da nossa natureza humana e do pecado. Mas Deus desceu do céu em Cristo Jesus e veio nos tirar com uma mão poderosa. Nos libertou, o texto diz, nos tirou do meio deles, nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Com a mão forte, com um braço forte, Ele mandou Jesus. Jesus morreu por nós com um braço forte. Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, assim como Deus abriu o mar e o povo passou pelo meio do mar a pé enxuto e entrou na terra da promessa. Deus abriu as colunas da morte, do pecado, e nos libertou da escravidão e nos deu vida eterna em Cristo Jesus. E Deus o fez por misericórdia. Deus o fez por graça, derrotou o Faraó,
derrotou os exércitos de Faraó. Deus derrotou Satanás por misericórdia para conosco. A misericórdia de Deus na redenção. E por último, esse texto nos fala da misericórdia de Deus na provisão. A partir do versículo 16, ele começa a cantar a provisão de Deus, o sustento. Deus guiou no deserto, matou reis poderosos que vieram contra eles, feriu grandes reis. Ele cita Seom, rei de Bazã, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã. E por fim ele diz: nos deu a terra como herança, herança ao servo de Israel. Ele diz: aquele que lembrou de nós. A misericórdia de Deus na provisão. O Deus provedor. O Deus misericordioso, que não se esquece de nós na jornada. O Deus que se lembrou de nós e nos criou. O Deus que nos viu caídos no pecado e nos redimiu. E o Deus que, tendo nos redimido, nos sustentará do começo da jornada até o final dela e nos salvará eternamente. O Deus que garante o destino final da jornada. O Deus que nos sustentará na nossa peregrinação aqui na terra. Porque a misericórdia dele dura para sempre, cada dia, cada manhã, a cada semana, a cada mês, a cada ano que vier. Não importam as lutas, não importam os sofrimentos, não importam as guerras, não importam as insanidades dos homens, não importam as enfermidades, não importam as dores que enfrentaremos, atravessaremos, caminharemos pelo deserto, mas ele diz que esse Deus nos conduziu pelo deserto, que esse Deus conduziu o seu povo pelo lugar de morte, pelo lugar de sofrimento, pelo lugar de solidão, pelo lugar de dor, pelo lugar dos perigos, pelo lugar das ameaças. Deus, por sua misericórdia, nos conduz na jornada da vida pelos momentos e lugares difíceis da vida. Eu gosto da narrativa de Marcos, da narração de Marcos, da tentação de Jesus no deserto. É contada por Mateus no capítulo 4, Lucas no capítulo 4, mas já no começo, capítulo 1 de Marcos, ele diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele diz assim: ele estava com feras. Ele estava com feras no deserto. O deserto é um lugar de morte, é um lugar de ladrões, de roubadores. O deserto é um lugar de feras, de ameaça, de predadores. O deserto é lugar de escorpião venenoso, é lugar de serpentes venenosas, é lugar de lobos, de chacais, predadores que matavam as pessoas. O clima mata, a falta de água mata, tudo no deserto mata. E Jesus estava no deserto, com feras, diz o texto. Mas Marcos diz assim: mas os anjos de Deus estavam com ele. Nós estamos, sim, irmãos, caminhamos aqui, é deserto, o século 21 é deserto, a terra hoje é deserto, é lugar de morte, há predadores, há demônios, há homens maus, há contingências da vida, há circunstâncias malignas, há morte, há dor, há perseguição, há doenças, há decepções, há lutos, há tristezas. Nós estamos peregrinando pelo deserto, mas os anjos do Senhor estarão conosco na jornada. Os anjos do Senhor nos conduzem na jornada de vida. O Senhor nos sustenta por sua poderosa mão. A provisão de Deus estará conosco. Oh, amados, meu irmão, minha irmã, não sabemos a surpresa que o dia nos reserva. Algumas vezes acordamos tranquilamente e será um dia de dor. Para mim foi quinta-feira, um dia de dor. Para a Márcia foi um dia de susto, que me achou desacordado no banheiro. Nós não sabemos a enfermidade, a demissão, a falência, o assalto, o roubo, a traição, o abandono. É o dia que você descobrirá que as pessoas em quem você confiou te traíam há anos. Você não sabe qual a surpresa o dia te reserva. Você não sabe qual a dor que o dia te reserva. Você não sabe a armadilha que o inimigo armou contra você no dia. Você não sabe qual será o levante do inferno contra você.
Você poderá acordar como o povo de Judá acordou naquele dia, sitiados, cercados por um consórcio de nações, de países que agora querem invadir sua cidade, quer tomar suas terras, quer matar seus soldados, quer dominar e escravizar seus filhos. Essa é a realidade daquele dia. E eles estão chorando, desesperados diante de Deus, e nem o rei sabe o que fazer. Mas a palavra do profeta vem e diz: não temam, tenham ânimo, se alegrem. O Senhor Deus peleja, luta, guerreia por vocês. Nessa batalha vocês não terão que guerrear. Ela não é de vocês, ela é de Deus. E eles então se colocaram a cantar, louvar e dizer: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Repita, repita e repita para você mesmo. Quando você se sentir abandonado, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir rejeitado, quando você se sentir fraco, quando você se sentir humilhado, desprezado, quando vier a vontade de morrer, quando você se ver como um pecador terrível, merecedor da ira de Deus, se lembre nesse dia: a misericórdia do Senhor dura para sempre, dura até hoje, e Deus terá misericórdia de nós. Deus se compadecerá do seu povo. Você pode contar com a misericórdia do Senhor nesta manhã. Você pode contar com a misericórdia de Deus hoje, dia 13, amanhã, dia 14, depois da manhã, dia 15, dia 20, dia 30, 2023, 2024, 2025, não importa. Repita para você, tantos dias quanto você viver, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu quero fechar, queria te convidar para ficar de pé, e nós vamos ler esse salmo de novo. Porque se alguém disse para você que esse é o salmo mais chato da Bíblia, você já se libertou dessa mentira. Esse é um salmo maravilhoso, que nos faz repetir e repetir, 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 para nunca esquecer: a sua misericórdia dura para sempre. Então eu vou te dar a chance de repetir 26 vezes nessa manhã. Hoje é dia 13, então você vai repetir 26, que é o dobro do dia, para você nunca esquecer: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, vamos ler esse salmo como ele era lido nas assembleias solenes. Como ele era lido? Um dirigente lia a primeira parte e o povo respondia com a segunda parte. Mas você não vai responder assim: a sua misericórdia dura para sempre. Não, é a boa notícia: a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glórias a Deus. A misericórdia é sobre nós hoje. Então é a boa notícia. Você vai responder animado e entusiasmado. Vamos lá então? Vamos lá. Eu vou falar a primeira parte, você fala a segunda. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua para presidir a noite, os luminares. Aquele que fez as grandes estrelas. Aquele que feriu o rei do Egito, versículo 10, e os seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. E fez passar a Israel pelo meio dele. Mas precipitou no mar vermelho o faraó e o seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis.
tirou a vida de famosos reis. A Seom, rei dos amorreus. A Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, a nós, seu povo. A quem se lembrou de nós em nossos abatimentos. E nos libertou dos nossos adversários, de Satanás e os demônios. Aquele que dá alimento a toda a carne. Oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias, louvado seja Deus. Amém.